Olá, tudo bom? Nessa videoaula, armazenamento de grãos, os objetivos são compreender as causas de deterioração de grãos de cereais armazenados e conhecer os principais sistemas de armazenamento de grãos. Vamos lá? Bom, no armazenamento, de grãos, esperamos que o grão ele se conserve por um longo tempo, por bastante tempo, né? Um grão bem armazenado, ele pode durar por anos, né? Por muito tempo mesmo, podendo ser utilizado para estar germinando, para produzir uma nova planta ou estar sendo consumido. Mas, se não soubermos armazenar esse grão de maneira adequada, ele pode começar, a se deteriorar de uma maneira mais rápida. Então, é importante que nós saibamos ou utilizemos de conhecimento para usar de estratégias para aumentar esse tempo ou criar barreiras, obstáculos para que esses fatores que podem causar a deterioração mais breve do grão aconteçam. Bom, na deterioração do grão, a chave, então, para manter os grãos sob condições ótimas, qual é o fator, qual é o parâmetro principal, essencial, que tem que ser controlado, é o quê? É o controle da umidade do grão. Então, a umidade do grão é aquele parâmetro, aquele fator principal, que precisamos estar atento para evitar a deterioração do grão. Com um grão, então, com uma umidade, com uma baixa umidade, uma umidade aí abaixo de 14%, que seria o ideal, dependendo, claro, de algumas outras condições, como já falar aqui, vai fazer com que ele fique no seu estado aí, de vida aí latente, o grão sadio, um grão que tem um poder de germinação, mas que ele vai se manter estável, durante um longo tempo. No entanto, existem também fatores ambientais que vão estar afetando a deterioração do grão. E que fatores são esses? A temperatura e a umidade relativa do ar. Então, o aumento desses dois fatores aqui vão estar influenciando, na umidade do grão. Então, na verdade, os fatores que precisam ser controlados, precisamos estar atentos no armazenamento de grão, não só de cereais, qualquer outro grão, é a umidade do grão, a temperatura de armazenamento e a umidade relativa do ar. São esses três fatores aí principais que devem ser controlados. A deterioração do grão, ela pode ocorrer aí de duas formas. Podemos dividir elas em deterioração intrínseca e deterioração extrínseca. Exemplo de cada uma dessas deterioração. A deterioração intrínseca nada mais é do que o grão armazenado em condições não ideais, onde ele vai ter condições, teores de umidade e de temperatura, e que vai possibilitar, que esse grão ele ele saia do seu estado de latência e se torne ativo. Ou seja, esse grão vai começar o seu metabolismo, começar a entrar num processo aí de respiração, a sua taxa respiratória vai começar a aumentar e o seu metabolismo vai aumentar. Ou seja, esse grão ele vai começar utilizando o oxigênio que está num silo de armazenamento, no ambiente que ele está armazenado, ele vai começar a produzir gás carbônico, com isso vai gerar também calor, aumentando mais a temperatura do grão e do ambiente que ele está armazenado, e você também vai ter uma produção, um aumento da umidade do grão, o que vai influenciar naqueles fatores, que chamamos fatores ambientais. Então, aumento de temperatura e umidade relativa.
esse grão vai sofrer uma deterioração intrínseca, né? Onde as suas atividades enzimáticas vão estar o quê? Vão estar começando a consumir, né, os substratos que fazem parte do próprio grão, como as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Com isso, esse grão, se não estiver muito bem armazenado, ele vai facilitar o quê? A deterioração extrínseca, que é o quê? Que é o desenvolvimento de micro-organismos, de fungos, que vão estar começando a desenvolver, ou essa umidade do grão aumentando, ovos de larvas de insetos que podem estar presentes no grão vão fazer com que desenvolvam, e esses insetos vão começar a consumir o grão. Além disso, se esse grão não tiver um bom controle aí de pragas, pode estar sendo acesso de roedores também que vão estar consumindo esse grão. Aves também podem estar tendo acesso a esses grãos e podem estar consumindo diretamente o grão ou causando uma deterioração, né, indireta, através do quê? Através das suas fezes, através dos pelos de rato, de penas de aves, e que essas sujidades, esses pelos, essas penas vão estar carregando o quê? Vão estar carregando mais fungos, mais micro-organismos que vão estar contaminando esse produto e aumentando então a sua deterioração. Podemos aqui, né, mostrar aqui agora um fluxograma do processo de deterioração progressivo de grãos armazenados. Vamos imaginar aqui um grão normal e sadio. Esse grão vai passar por um processo então, de armazenamento, seja um silo hermético, né, ou não, mas vamos considerar um armazenamento num silo. Caso a umidade relativa do ar esteja alta, uma umidade, né, acima aí de 70%, 75%, o que vai acontecer com esse grão? Esse grão ele vai estar com uma umidade alta, ele vai começar o quê? Ele vai absorver essa umidade do ambiente que ele está localizado. Nessa umidade alta do ambiente, ele vai absorver, vai aumentar a umidade do grão. Podendo chegar a uma umidade acima de 14%, acima de 16% de umidade, vai levar o quê? Vai levar a perda do estado de latência do grão. Ou seja, aquele grão que estava ali adormecido, ele vai o quê? Ele vai começar a entrar no seu estado germinativo, ele vai aumentar o seu metabolismo, ele vai entrar no processo, né, respiratório, a atividade enzimática vai começar a atuar, e aí inicia então o quê? A deterioração intrínseca do grão. Esse grão ele vai estar começando então a aumentar a sua taxa respiratória, fazendo com que aumente a sua temperatura, eleve ainda mais a quantidade de água, fazendo com que esse grão possa começar a ter o desenvolvimento de insetos que de início poderiam estar lá presentes, mas com a baixa umidade eles não teriam como, né, agir no grão. Eles estariam lá adormecidos, mas com esse aumento de umidade, esse aumento de temperatura, esse grão vai começar o quê? Esses insetos vão começar a deteriorar. Seguindo essa deterioração e essa umidade elevando, você vai ter o quê? A deterioração por fungos também ocorrendo nesse grão. O inseto ele consegue deteriorar uma umidade mais baixa do que os fungos. Os fungos precisam de uma umidade mais elevada para começar a deteriorar. E aí vai chegar o ponto, né, dos grãos estarem mortos, né, que na verdade são grãos que não têm mais, ficam inviáveis, não tem mais o poder de germinação, né, aquele grão produzir uma nova planta, e deteriorados. Então esse aqui seria um processo, né, de deterioração, um esqueminha de um grão. Agora eu vou mostrar para você como é que seria a operação de gerenciamento, né, uma operação básica de gerenciamento de grãos de cereais durante o armazenamento. Então imagine a chegada do grão de cereais. Você tem a etapa inicialmente de recepção, amostragem e pesagem dessa matéria-prima. Esse grão ele vai pegar uma amostragem, vai levar para o laboratório de controle de qualidade, onde vai estar medindo a umidade do grão, matérias estranhas e impurezas presentes, peso hectolitro,
peso de 1.000 gramas, proteínas, micotoxinas, cor. Todas essas análises são análises rápidas, são análises feitas por ensaios que dão os resultados de maneira rápida e imediata para ver como vai já estar classificando ou que ação vai ser feita com esse grão. Esse grão, então, vai ser descarregado, né, e transportado. E aí ele vai ter dois caminhos. Esse grão ele pode estar com uma umidade elevada, aí acima de 17%, ou ele pode estar um grão regular com umidade abaixo de 16%. Se esse grão tiver com uma umidade acima de 17%, ele vai ter que passar por um processo de secagem artificial, né? Um processo de remoção da água em excesso. Essa remoção vai causar um encolhimento no grão. Esse encolhimento nós chamamos que é devido ao quê? A perda de umidade do grão. Com essa secagem, ele vai então voltar a uma umidade estável aí abaixo aí de 16%. Com isso, esse grão vai passar por um processo de limpeza. Essa limpeza do grão consiste em quê? Consiste em aspiração de ar, processo de peneira, enzimas, onde vai estar o quê? Removendo o quê? As matérias estranhas e impurezas do grão. Então, toda a sujidade, areia, detritos, folhas, sementes de outros grãos vão estar sendo removidos nesse processo de limpeza do grão. Seguida essa limpeza, ele vai para as instalações de armazenamento, os silos de armazenamento, por exemplo. E durante as instalações, o gerenciamento dos grãos vai passar o quê? Por um controle de qualidade, que vai estar aferindo o quê? A temperatura, a umidade do grão, contagem de insetos, micotoxinas. Então, durante o armazenamento, pega amostras para estar observando essas condições. Limpeza dos silos, se for necessário. Aplicação, né, de pesticidas, né, fazer uma aplicação de algum produto para estar eliminando se tiver uma infestação nesses grãos. Aeração ou ventilação, circulação de ar é importantíssimo, porque para se manter a temperatura mais uniforme do grão dentro do silo, para que se evite o quê? A formação de pontos quentes, né, dentro do grão, onde esses pontos quentes podem estar sendo um foco, né, de deterioração, de aumento de taxa respiratória. A rotação, né, revolver, né, os grãos também tem essa característica de você estar aerando, de você estar homogeneizando essa temperatura. E também é importante fazer o controle de pó dos grãos para evitar risco, né, com silos fechados, riscos até de explosão. Então, essa aqui seriam o que seria feito durante esse gerenciamento. Com esse grão, ao final, né, desse armazenamento, ele vai ser normalmente classificado, passando normalmente perdão, pelo controle de qualidade, onde vai estar fazendo essa aferição novamente de umidade, materiais estranhos, para estar emitindo, então, o seu laudo e a saída, então, do grão para a sua venda ou seu beneficiamento. Bom, nós temos aqui uma forma mais simplificada de demonstrar, né, o gerenciamento desse armazenamento. Um produto úmido e limpo, né, um grão aí que está úmido e limpo, ele vai passar o quê? Ele vai vir aqui por secador e vai ser armazenado. Se ele já está limpo, já passou por uma pré-limpeza, mas é preciso tirar essa umidade. Então ele precisa passar por um processo de secagem, remoção da umidade. Se o produto estiver seco e sujo, ele vai ter que passar por uma pré-limpeza, em seguida pelo armazenamento. Não vai precisar passar pela secagem. Se ele estiver úmido e sujo, teria pior condição, né? Ele vai ter que passar pela pré-limpeza, pelo secador e pelo armazenamento. E por último, o produto que está seco e limpo, ele simplesmente vai ser só armazenado. Ele já está nas condições ideais aí para armazenamento. Alguns tipos, né, falar de maneira geral, simplificada, de armazenamento de grãos. Nós temos sistema convencional, que seria o mais utilizado, né, que se chama de sacarias, né, aqui seria o modelo dessa forma desse sistema. Temos o sistema a granel, né, que seria
você armazenar em grandes silos ou em armazéns em grande quantidade esse grão. Temos o sistema hermético também, que seria um sistema fechado, onde você pode ser um silo que vai estar hermeticamente fechado, que não vai ter troca gasosa com ar. Então aqui o exemplo de colocou uma garrafa PET, que é uma forma de você estar armazenando de maneira doméstica, maior durabilidade, porque aqui você vai criar, né, um microclima, que o grão, de certa forma, ele vai estar respirando, vai estar consumindo oxigênio dentro desse recipiente e vai estar fazendo o quê? Vai estar fazendo com que diminua a concentração de oxigênio, fazendo com que reduza a respiração do grão, e com isso você vai inibir o desenvolvimento aí de insetos, né, de infestação de pragas que porventura possa ter alguma contaminação pequena aqui dentro. E o sistema emergencial, que é o sistema chamado silo bolsa, né, que é utilizado quando os silos estão lotados e você quer fazer um armazenamento emergencial, você utiliza esses silos bolsas, mas é preciso ter alguns cuidados, né, também com essa forma de armazenamento, para evitar a contaminação. Deterioração do grão, ainda falando sobre mudanças físicas e químicas, né, que podem ocorrer durante a deterioração do grão. Nós temos aqui a perda de matéria seca, né, que é claro, durante essa deterioração, seja pela deterioração intrínseca, né, que é pelo próprio metabolismo do grão, na sua taxa respiratória vai estar consumindo, né, compostos, ou por insetos que vão estar também consumindo o grão, você vai ter a perda de matéria seca, vai estar tendo perda de produto, que é uma das mudanças que ocorre. Mudança nos carboidratos, né? Você também vai ter tanto consumo por micro-organismos ou também enzimas, né, que vão estar quebrando, vão estar hidrolisando carboidrato. Isso aí também vai estar afetando a qualidade de um produto final, que pode estar fazendo, por exemplo, que obtenha uma farinha, né, que sofreu uma deterioração muito grande nos carboidratos, vai ficar uma farinha mais pegajosa, né? Vai dificultar na elaboração de uma massa de panificação, porque sofreu um processo, né, amilase, né, a atividade enzimática muito elevada e também prejudica na elaboração dos produtos finais. Mudança de compostos nitrogenados também, o consumo aqui de proteínas sendo degradadas, vai fazer também, por exemplo, que no caso da farinha de trigo, você pode ter uma limitação na formação do glúten devido ao consumo dessas proteínas que vão ser degradadas, afetando a qualidade do produto final. E mudanças em lipídios, apesar dos lipídios ser uma quantidade pequena no grão, normalmente nos grãos integrais, né, que você tem a presença do germe, né, e você tem um maior teor aí, né, de lipídios, né, também no pericarpo, você vai ter uma oxidação que vai estar ocorrendo, vai dando problema também de rancidez, né, durante o armazenamento, causando também alteração do produto. Bom, eu deixo aqui, né, também como dica, se você quiser aumentar aí o seu conhecimento, né, essa literatura aqui que trata de armazenamento, não só de cereais, né, no caso do milho, mas soja, feijão e café, né, que são os principais grãos aí produzidos aí no Brasil, né, em maior quantidade. Deixo aqui a dica para vocês também, no site de busca, facilmente você também consegue obter essa publicação. Bom, com isso, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre armazenamento de grãos. Desejo um forte abraço e até mais.